Mas isso a gente só tem uma leve noção de tamanho, né? Então precisamos dos padrões para a gente medir tudo à nossa volta. E para os químicos, para a química, medir as de quantidades, né? Ter as quantidades muito bem definidas é extremamente importante. Voltando ao nosso exemplo do bolo, não é qualquer quantidade que faz bolo. 2 ovos, 1 xícara de trigo, uma pitada de sal. E se eu preciso dobrar a receita, 4 ovos, 2 xícaras de trigo, 3 pitadas de sal, né? Então a gente vai sempre proporcionalmente com essas grandezas, né? Temos que saber as quantidades muito bem definidas. Vamos conhecer então quais são essas quantidades utilizadas na química. Observe aí. São chamadas grandezas físicas. Então, o que são grandezas físicas? Primeira palavra, grandeza. Grandeza, tudo que pode ser medido. Então, quando eu tenho algo que eu posso ser medido, eu vou chamar de grandeza. Nem tudo eu posso classificar como grandeza, né? Por exemplo, quantidade de dor que eu estou sentindo. Quantidade de amor, né? Quantidade de carinho, de tristeza, de ódio. Sentimentos a gente não consegue medir. Entretanto, temperatura. Nós temos instrumentos que medem temperatura. Massa, tempo. Todos esses podem ser medidos. E a mesma medida que eu meço aqui, pode ser medida aí, junto de vocês também. Então, quando eu tenho aqui para a temperatura, nós temos um instrumento chamado termômetro. Aqui, por exemplo, né? Quando eu falo de massa, qual é o instrumento que mede a massa? Nós temos a balança. E em relação ao tempo, nós podemos ter os relógios, os cronômetros, né? São formas que nós temos de medir o tempo. Então, o que é uma grandeza? Tudo aquilo que pode ser medido. Simbora. Então, grandezas químicas, o que a gente pode listar? São 3. Algumas que a gente pode começar, né? Aqui não estarão todas. Mas podemos falar de massa atômica, massa molecular e ainda falar de massa molar, junto com uma grandeza que é muito importante, que é o mol. Então, vamos falar desses 3 na aula de hoje. Então, esses são os 3 pontos mais importantes que vamos tratar na aula de hoje, ok? Tabelas periódicas em punho. Então, para essa aula é muito importante que vocês tenham esse instrumento em mãos. Então, tabela periódica, vocês sabem que a tabela periódica é um instrumento que vocês têm que ter colado aí no caderno, né? Para consultar sempre que necessário. Então, como é que a gente pode definir a palavra massa? Então, massa, muitas vezes, tem um sinônimo de peso. Mas nós já aprendemos lá da física que peso é um tipo de força. Então, peso e massa, eles têm diferença quando a gente fala na ciência, né? Então, voltando aqui para mim. A gente pode relacionar massa com peso. Mas sabemos lá da física, né, que peso para a física é uma força, já que é a massa multiplicado pela aceleração da gravidade. Sabemos que peso é um tipo de força, ok. Já a massa é uma quantidade de matéria que aquele material possui. Essa quantidade de matéria, de um modo geral, nós medimos em quilos, né, no sistema internacional. Nós sabemos que nós temos um sistema, né, o que é o SI, que é aquele que diz quais são as unidades ou as grandezas que a gente trabalha na ciência. Então, no SI, quando falamos de massa, utilizamos a unidade quilo, né, o quilograma para medir. Então, é só lembrar o que é massa. E essa massa, como eu coloquei para vocês aí nesses 3 pontos. Vamos voltar aí para o slide. Essa massa, observe aí. Isso, o bulitirama baixão de panela sugere, né? Massa é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. É uma definição que a gente dá mais para volume, né? Então, quando a gente fala de massa, é uma quantidade de matéria. Podemos definir assim? Então, é um dos critérios que a gente pode colocar. Não fecha toda a história, mas nos ajuda a entender. Então, se a gente está falando de massa atômica, é a massa do quê? Massa do átomo. Se eu falo de massa molecular, é a massa da molécula. E se eu falo de mol e massa molar? É a massa de 1 mol. Quem se lembra do que é 1 mol? Então, 1 mol é muito importante para a química, preste atenção. Então, nós temos massa na escala do átomo, na escala da molécula, e na escala de 1 mol. Vamos lembrar, então, começando com massa atômica.
A massa de um átomo medida, né, em uma unidade de massa atômica. Às vezes a gente coloca U ou UMA, unidade de massa atômica. Onde é que eu encontro essa massa? Essa massa eu encontro em toda a tabela periódica. Aí isso vai depender do lugar, você tem que olhar na legenda da tabela periódica onde é que fica localizada a massa. Então vamos ver aqui a minha tabela periódica, observe aqui comigo. Na minha tabela periódica, a massa fica abaixo do símbolo. A gente sempre olha a legenda, né? A legenda é esse quadradinho que está aqui separado, está dizendo onde fica a massa atômica. Então, a massa atômica é a massa de um átomo. Mas imagine, como é que a gente pode medir um átomo? Será que eu conseguiria pegar um átomo de hidrogênio, colocar na balança e medir? Então, como é que a gente consegue medir um átomo? A gente já viu que a balança utiliza referências, né? Então, a gente sabe que 1 quilo é 1 quilo por comparação. Então, aqui na minha legenda, observe, massa atômica está aqui embaixo. Então, quando eu coloco aqui o hidrogênio, olha só. O hidrogênio tem massa 1. Olha 1 aqui embaixo. O lítio, olha o lítio aqui, Li, tem massa 7. Então, a massa atômica do lítio é 7. Do berílio, Be, 9. Do sódio, Na, 23. Do magnésio, 24. Então, a massa atômica é essa massa que na minha tabela está aqui embaixo. Na tabela de vocês têm que saber onde é que está a massa, né? Onde é que está localizado. Está do lado direito, está em cima, está embaixo, vocês têm que observar isso. Então, voltando, a massa de um átomo é medida em unidade de massa atômica, mas vamos observar. Os exemplos, né? Já vimos. Quanto é a massa atômica de um hidrogênio? 1 U. Peguei lá na tabela, não foi isso? Vamos colocar lá, que o pessoal quer dar uma olhada novamente na tabela periódica. Então, no hidrogênio aí, observe aí. Então, para o hidrogênio, primeiro elemento químico da tabela periódica, 1. Uma unidade, não é isso? Vamos seguir. Ok, próximo. O oxigênio. Quando a gente olha na tabela periódica, oxigênio da família 6A ou família 16, nós temos que a massa do oxigênio é 16U. Eu preciso saber, preciso decorar? Eu não preciso, é só olhar na tabela periódica, né? Então, naquela minha tabela, fica embaixo do símbolo. Ouro. O ouro tem símbolo AU. 197U. O Cl, né, que é o cloro, 35,5U. A unidade de massa atômica, né? Então, eu posso utilizar essa unidade. Mas, na verdade, quanto é que equivale esse U? Então, U, que eu estou chamando aqui de unidade de massa atômica, é 1,66 vezes 10 a menos 24 grama. Esse número é maior que 0 ou menor que 0? Então, vamos observar esse número. Olha só que número grande. Então, nós usamos a potência de 10 justamente porque ele tem esse tanto de casas para serem representadas. Olha só que número pequeno. Quantas casas eu tenho aqui após a vírgula? Eu tenho 24 casas após a vírgula. Na verdade, eu vou ter um pouquinho mais, né? Porque na notação científica, o que a gente coloca? O número que eu coloco aqui na frente do 10 tem que ser entre 1 e 9,9. Então, até chegar aqui no número 1, nós temos 24 casas. 25, 26, certo? Então, a gente representa em potência de 10, vamos nos lembrar. Notação científica, nós representamos assim porque é um número muito pequeno. Ficaria muito difícil escrever esse número toda hora, né? Então, a gente representa em potência de 10. Então, vocês fiquem sabendo, cada unidade, que eu coloquei unidade de massa atômica, ele tem mais ou menos essa massa aí que é dado. Como será que eles obtiveram esse número, né? Então, quando a gente chegar lá em mol, vai ficar mais fácil a gente determinar. Então, esse número aqui foi padronizado através de um elemento químico de referência. Coloquem aí para mim qual é esse elemento químico de referência. Muitos elementos já foram utilizados, mas hoje nós temos um padrão. Qual é o elemento químico padrão que nós utilizamos como referência, né? Todas essas massas saíram através dele. Quem é que se lembra qual é o elemento químico padrão? Olhe, trouxe aqui para vocês. O elemento químico padrão é o carbono.
Então, por convenção, outros elementos químicos foram tentados, né? Entretanto, o carbono é aquele que é mais estável para que se faça essa relação. Então, sempre que a gente utiliza essa balança aqui, por exemplo, de 2 pratos, olha, qual é o princípio dessa balança de 2 pratos? Nessa balança de 2 pratos, nós sempre comparamos massas conhecidas com a massa desconhecida. Então, como é que funciona uma massa? Voltando aqui para mim. Então, quando nós olhamos, por exemplo, uma balança de pratos, a gente diz qual é a massa que aquele objeto vai ter quando nós temos um equilíbrio dessa balança. E a gente só tem um equilíbrio dessa balança fazendo da seguinte forma. Então, eu coloco o objeto que eu quero medir em um prato da balança. No outro prato da balança, eu vou colocando pesos conhecidos até que a balança fique equilibrada. Quando a balança estiver equilibrada, né, marcando ali na minha marca de equilíbrio, que pode ser 0, por exemplo, né? Então, eu vou saber quantos pezinhos conhecidos eu coloquei, logo eu saberei qual é a massa do meu objeto. Então, o princípio da balança é esse. Eu coloco uma massa, um objeto que tem uma massa desconhecida, e do outro lado eu coloco pesos conhecidos até que a balança se equilibre. Esse é o princípio da balança, sempre ter um material de referência de massa já conhecida para determinar a massa de um objeto desconhecido, né? Então você coloca ali todas essas quantidades até determinar a massa do outro. Por isso eu coloquei essa balança aqui. No nosso caso, nós usamos o carbono. Certinho? Então observe aí qual é a massa que nós colocamos como referência. No carbono, imagine. Se eu pegasse um carbono, observe aí no slide. Imagine que eu pego uma massa de carbono e divido em 12 pedaços iguais. Se eu pegar somente uma parte dessas 12, essa uma parte dessas 12, né, eu vou chamar de minha unidade de massa padrão. Então, eu pego a massa aqui do carbono, preste atenção, divido em 12 partes e pego 1/12 dela, né? Não é assim que a gente fala em matemática? 1/12 é a 12ª parte que eu pego desse inteiro aqui. E esse vai ser o meu padrão. De modo geral, não se pergunta sobre isso, mas é importante que vocês saibam que o elemento químico padrão é o carbono 12. Então, imagine se eu pegar, por exemplo, 12 gramas do carbono 12, né, porque a massa do carbono é 12, pego esses 12 gramas, tiro 1 grama, e esse 1 grama vai ser a nossa unidade de referência, a nossa unidade padrão. Esse valor, essa informação aqui, ó, que uma unidade é de 1,66 vezes 10 a menos 24 grama, vocês não precisam decorar, é só para conhecer, né? Porque esse 1U às vezes fica muito vazio. Então é importante que a gente conheça que em termos de átomo, quando falamos de átomo, estamos falando de quantidades muito, muito pequenas, né? Que balança nenhuma determinaria, né? Então essa é uma unidade calculada, podemos colocar dessa maneira. Certinho? Estamos falando então de massa atômica, a massa de um único átomo. E agora, massa molecular, que vem a ser uma massa molecular. O nome está dizendo, não é isso? Então, o que é massa molecular? A massa molecular é a massa de uma molécula. Então, a gente estava falando antes, a massa do átomo, né, a massa atômica, agora é a massa molecular, que é a massa de uma molécula. Uma molécula sempre tem mais de um átomo. H2, H2O. E se eu quero saber a massa da molécula, eu preciso somar a massa de todos os átomos que estão presentes, mesmo se aquele mesmo átomo estiver repetindo. Olha só o exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho o H2. Mas nós vimos ali na tabela periódica que cada hidrogênio tem qual massa? Cada hidrogênio pesa 1. Então, se eu tenho H2, é porque eu tenho 2 hidrogênios, não é isso? A fórmula H2 é H mais H. É porque eu tenho 2 hidrogênios ligados um ao outro. Então, H2, H mais H. Cada um pesa 1, 1 mais 1. Então, a massa molecular do H2 é 2U. Veja aí se fica claro para vocês assim. E H2O? Quem é que poderia me dizer qual é a massa molecular da água? Coloque aí para mim. Massa molecular da água. Calculem aí para mim qual é a massa molecular da água. Então, qual é a massa molecular da água?
Vamos lembrar da fórmula da água? Qual é a fórmula da água? Eu quero a massa molecular da água. Isso, qual é o valor? É só somar, né? Massa molecular da água, isso, Campo Alegre de Lourdes, Jurema, colocou H2O, né? A fórmula da água é essa. Itororó Itati sugere que seja 17. Buritirama Baixão de Panela, tá me dizendo, né? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Muito bem. Ellen, de Bonito, Arizona, colocou 10 unidades. O pessoal de Luiz Eduardo Magalhães colocou 17 unidades, não é isso? Isso, Itororó Itati colocou 1 mais 1 mais 16, 18 unidades. Mansidão Buritizinho colocou 18 também. Luiz Eduardo Magalhães, 18. Bonita Arizona, 18. Muito bem. Isso. Se eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio, e eu sei que a massa do oxigênio é 16, a massa de cada hidrogênio é 1. 1 mais 1 mais 16. Muito bem. Então a gente olha na tabela periódica para saber isso. Né? Cícero Dantas Caxias colocou ali para nós 18, muito bem, isso mesmo, né? Então quando nós temos ali essas unidades, ok? Então simbora, H2O, H mais O, 1 mais 1 mais 16, que é igual a 18U. Pronto. Para quem não ficou claro aí? Gustavo, lá de Macaúba, Santa Terezinha, entendeu bem? 18 unidades, muito bem, Gustavo. Quem mais? Para quem ficou dúvida ainda, para quem eu não fui clara, para quem eu não consegui ser clara, aí só falar que a gente volta e explica novamente. Mas a gente vai atrás de mais exemplos, tá? Porque às vezes com mais exemplos fica mais fácil para vocês fixarem. Presta atenção, isso aqui é importante, olha. Oxigênio, por exemplo. O2, a forma do oxigênio, né? Do gás, oxigênio é O2. Então o que eu tenho aqui? O mais O, eu tenho 2 oxigênios ligados, né? Através de uma ligação dupla, ligação covalente. Então, cada oxigênio, qual é a massa? 16. Então, 16 mais 16, quanto é? 32. Logo, nós temos que o oxigênio é 32. Muito bem. Colocar mais uma tarefa para vocês. NH3. Eu quero saber qual é a massa do NH3 agora. NH3, simbora, qual é a massa do NH3? Essa substância é a amônia, né? A amônia tem fórmula NH3. Coloque aí para mim. Qual é a massa molecular do NH3? Pronto, saiu ali, ó. Pessoal de Luiz Eduardo Magalhães, Quijingue, 14 mais 3, 17. Jurema e Bipitanga colocou 17 também. Mansidão Buritizinho colocou 17 unidades. Muito bem. Buritirama Baixão de Panela, 17 unidades. Pessoal de Canatiba, Macaúba, 17 unidades. Perfeito. NH3, porque nós temos o N, que é 14. E nós temos o hidrogênio, que é 1. Mas são 3 hidrogênios, não é isso? Do NH3? Vamos lembrar aqui, ó, o enxofre agora. Muito bem, parabéns a todas e a todos que acertaram, né? Patrícia, lá de Parateca, vamos dar uma olhadinha, Patrícia, vamos olhar agora aqui como é que todo mundo fez. Pessoal de Luiz Eduardo Magalhães também, Quijingue, Lajedo, Buritirama, Itororó Itati, perfeito, muito obrigada. Vocês são demais. Olha só, o S de enxofre tá pequenininho, mas eu vou ler para vocês, 32, tá? Então, vamos lembrar, enxofre, o S, aqui família 16 ou 6A, 32. Vamos lá para 14, olha só. NH3. NH3, o que nós temos aqui? Nitrogênio mais 3 hidrogênios. Presta atenção. O nitrogênio, a gente estava com a pesca ali, né? Nitrogênio tem massa atômica 14. Cada hidrogênio tem massa atômica 1. Então fica 14 mais 1 mais 1 mais 1. 17U. Olha que bonitinho. Todos têm unidade, né? Muita gente teve essa consideração. Muito bem. Né? Então, quando a gente coloca aqui, temos que colocar o U. O U, que é unidade, né? Porque quando a gente fala assim, é 50. O que é 50? 50 pode ser 1 milhão de coisas, né? 50 reais, 50 ml, 50 litros, 50 quilos. Então, precisa dessa qualidade do número. A gente precisa da unidade que acompanha a grandeza. Então, é importante colocar a unidade aqui do lado. Certinho? Então, vamos agora para H2SO4. H2SO4... H2SO4. Quem é que consegue? Ácido sulfúrico. H2SO4. Vamos embora lá?
Esse eu já falei para vocês, né? 32. Então, H2SO4. Coloca aí para mim a massa molecular do H2SO4. H2SO4. Coloca aí para mim. H2, né? Separadinho. SO4. Então, o O que tem 4 vezes. O S é sozinho. H2 tem 2, né? H2SO4 agora. Ácido sulfúrico. Vamos lembrar que o S é 32. Só tem um. H2SO4. Coloca aí pra mim qual é a massa molecular. O pessoal de Boquira, Vaca Morta, colocou 93. Itororó e Tati colocou 98U. Muito bem. E aí? H2SO4. O S é o 32, tá? E aí? H2SO4. 98U, pessoal de Bonito, Arizona. Olha só que interessante. H2SO4, pessoal de Tanque Murici também, Macaúba, Santa Terezinha. Vamos contar aqui comigo? Observe aqui. H2, eu tenho 2 Hs, né? 2 hidrogênios na fórmula. Eu tenho um S e tenho 4 oxigênios. Certinho? Todo mundo acompanhou aqui? H2SO4, preste atenção. Cada hidrogênio pesa 1, né? Então já botei 2 aqui. O enxofre é 32. E se eu tenho 4 oxigênios, cada oxigênio tem massa 16, né? Pesquei de lá de cima, já vi várias vezes o oxigênio como 16. 4 vezes 16, nós temos 64. Soma tudo. Nós vamos ter a massa molecular. Muito bem, o pessoal de Luiz Eduardo Magalhães, Kijing, né? Que colocou ali bem explicadinho para todo mundo. O hidrogênio, né? Que tem 2, o enxofre 32 e o oxigênio 16, cada um. 4 vezes 64. Então, a massa total, massa molecular, 98. Voltando aqui para mim. Muito bem, turma. Né? Fantástico, né? Todo mundo conseguiu pegar aí como é que faz a massa molecular. É só contar a massa de cada átomo. A gente toma a massa atômica, né? De cada um ali presente naquela fórmula molecular. E a partir daí a gente consegue a massa molecular. Né? Ficou fácil. Então, quem tiver dificuldade ainda, aquele que eu ainda não alcancei, né, que eu não consegui ser clara, coloca aí pra nós, que a gente vai tentando tirar essa dúvida de vocês, certinho? Então, vamos seguir. Agora, nós vamos entrar naquela grandeza importante para a química que eu tinha dito no início, né? Então, chegamos nela, que é o nosso terceiro ponto de hoje. Observe aí. Então, mol. Essa grandeza mol que está aí no nosso slide. O que é mol? Quem já ouviu falar em mol? Mol é a grandeza da quantidade de matéria. Porque é muito difícil a gente trabalhar com um átomo ou uma molécula, né? A gente não trabalha com uma molécula de água. Seria muito pouco, né? A gente não consegue, a gente não é assim químico, vai ao laboratório, não trabalha com uma molécula, nem com um átomo. A gente trabalha com gota, 1 grama, né? Miligramas. Nossa escala é a menor escala que a gente consegue dentro do laboratório. Então, para ficar mais fácil, foi criada a grandeza mol, quantidade de matéria. Então, para medir quantidade de átomos, íons, moléculas, nós utilizamos a quantidade de matéria, que a gente coloca o símbolo, né, N, cuja unidade é um mol. Mol é o nome da unidade, tá? Então, o nome da nossa grandeza, quantidade de matéria, que é o mol. Então, simbora. 1 mol de H2O é igual a 1 mol de moléculas de H2O. 1 mol de ferro é 1 mol de átomos de ferro. E 1 mol de H+, é igual a 1 mol de íons H+. Essa grandeza tem uma formulinha, importante que vocês tomem nota dessa fórmula. N é igual a M sobre M. Observe que uma está em minúscula e a outra está em maiúscula. Tome nota dessa fórmula. N é igual a M sobre M. M minúsculo no numerador, M maiúsculo no denominador. O que é cada um está aqui escrito do lado. N é a quantidade de matéria, cuja unidade é o mol. M é a massa dada no problema. Então, vai colocar lá, a partir de 200 gramas de água. Né? Então, essa massa que é dada no problema, a gente coloca aqui em cima. E esse M maiúsculo é o que nós vamos chamar massa molar. A massa de 1 mol que está na tabela periódica. Essa massa molar, ela é dada em gramas por mol. G por mol, né? A gente pode colocar assim como unidade desse símbolo. Então, é sempre essa relação. Quero saber quantos mols da substância nós temos. Então, se eu quero saber quantos mols,
Observe aqui, eu uso essa fórmula para descobrir a massa dada no problema sobre a massa molar, que é a massa da tabela periódica que a gente vai ver em seguida. Então, dando um tempinho aqui para vocês tomarem nota da fórmula, tá? Então, é só da fórmula e do que está escrito aqui nesse quadro rosa, que é o que está dizendo que é cada uma dessas grandezas, né? Do N, do M e do M. Só de Luiz Eduardo Magalhães, que já está pedindo. Cadê o exemplo? Então, vamos ver agora. Pode soltar aqui. O que é que nós temos aqui? Um mol. Para a gente ter ideia do que é um mol. Antes eu estava falando, observe aqui em cima, um H2O. Estão vendo onde eu coloco aqui um H2O? Um H2O, observe aí. Quando eu falo de uma única molécula, estou falando de uma única molécula, eu coloco ali um H2O. Quando eu falo de 3 moléculas de água, eu represento ali. Aqui, uma molécula de água, 3 moléculas de água, mas como eu estava falando, a gente não trabalha com isso em laboratório, super difícil, né? Como é que eu vou usar essa quantidade tão pequena? Aqui nós temos 20 moléculas de água, 100 moléculas de água, e aí eu represento para vocês aqui do lado o que é 1 mol de moléculas de água. 1 mol. 1 mol é isso aí que a gente representa aqui do lado, né? Que é esse número, vamos lembrar do número de Avogadro? 6,02 vezes 10 a 23. Esse é o número de Avogadro. A partir dele é que a gente determinou um mol, né? O pessoal, Avogadro, ele trabalhava com quantidades e nos auxiliou que nós chegássemos até esse número. Quando eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 partículas de qualquer material, eu terei 1 mol. Então, só para a gente comparar aí em termos de quantidade. Então, o que é uma molécula, o que são 2 moléculas, 3, 1 mol. 1 mol está aí do lado. Só para comparar o que é um mol de água, né? 1 mol de água são 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Visualmente, esse exemplo ficou claro? Então, eu queria que vocês comparassem em termos de quantidades de partículas. Em termos de quantidade de partículas, nós pegamos um auxílio lá de Avogadro, que nos auxiliou a entender um pouquinho do que é essa quantidade de mol. Então, quando eu falo de 1 mol, eu estou falando de 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Moléculas, átomos, elétrons, né? 6,02 vezes 10 a 23 é uma quantidade gigantesca, né, de partículas. Isso eu vou chamar de 1 mol. Mas em termos de massa, eu também posso comparar. Mas antes, só para eu lembrar, vamos tentar fazer uma analogia, para a gente começar a compreender o conceito de mol. Não é a mesma coisa, mas é um exemplo aproximado e pode auxiliar a gente a entender o que é 1 mol. Vamos observar. Se eu tiver uma dúzia de laranjas e se eu tiver uma dúzia de cadeiras, uma dúzia de laranjas possui a mesma massa que uma dúzia de cadeiras? Vocês já sabem, né? Todo mundo já sabe a resposta. Uma dúzia de laranjas não possui a mesma massa que uma dúzia de cadeiras. As massas são distintas. Mas o número, uma dúzia, né? 12 é o mesmo. Então eu tenho uma dúzia de laranjas, uma dúzia de cadeiras, mas são materiais diferentes, possuem massas diferentes, não é isso? Pessoal de Itati, pessoal de Bonito, Arizona, Buritirama, Baixão de Panela, muito bem. Então, não são a mesma coisa, mas uma dúzia e uma dúzia. Laranjas, cadeiras, mas eles não têm a mesma massa. Agora vamos lá para o mol. O mol é uma quantidade calculada, né? Então, 1 mol, a gente estabeleceu pela química, né? Convencionou-se a dizer que 1 mol são 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Ele não é tão exato quanto uma dúzia. Uma dúzia a gente tem certeza que são 12. 6,02 vezes 10 a 23 partículas é um número aproximado. Agora observe o tamanho dele, né? Vezes 10 a 23 é um número que tem 23 casas após a vírgula. É um número gigantesco. A gente usa a potência de 10 para nos auxiliar. Mas repare, 1 mol de água vai ter uma massa. 1 mol de oxigênio é outra massa. Estou falando de outra substância.
Nós acabamos de calcular a massa molecular. E agora nós estamos falando da massa de 1 mol. Então, 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 partículas. É uma quantidade. A massa é que será diferente. Eu trouxe alguns exemplos aqui de 1 mol para vocês perceberem. Observe aí. Nesses exemplos, vamos comparar 1 mol de várias substâncias. Observe aqui. 1 mol de açúcar. Olha só a quantidade de 1 mol de açúcar. Açúcar, que é a sacarose. 1 mol de açúcar são 342 gramas. No masculino, tá? Quando falamos de massa, utilizamos o masculino. 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, né? 342 gramas, né? Estamos falando de massa. Então, observe aqui, 1 mol de açúcar, 342 gramas. Já se eu falo de sal, olha o sal aqui embaixo, NaCl, ó. Aqui embaixo eu tenho sal, NaCl. 1 mol de NaCl, 58,5 gramas. Então, enquanto o açúcar, 1 mol, são 342 gramas, em termos de sal, NaCl, são 58,5 gramas. Mas nos dois nós temos 1 mol. 1 mol de açúcar, ou seja, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 partículas de açúcar. E no NaCl também eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos, né, ou compostos agregados de sal, que é o NaCl. Mas a massa é diferente, a fórmula é diferente, né? O mesmo para as outras substâncias que estão aqui representadas. Eu tenho aqui o sulfato de cobre, 1 mol de sulfato de cobre, 159,5 gramas. 1 mol de cobre, olha só, aqui representado. As quantidades são bem diferentes, né? Quando falamos em termos de massa, o volume que ocupa, mas a quantidade de partículas é sempre a mesma. 6,02 vezes 10 a 23. Será que ficou claro aí para vocês? Então, todos esses eu estou falando de 1 mol, só que cada um tem uma massa diferente. Assim como eu comparei, quando eu falei, por analogia, a dúzia. Né? A dúzia é uma forma fácil da gente comparar. Uma dúzia de laranjas, uma dúzia de cadeiras. Aqui a gente fala mol, né? Em química a gente usa mol. 1 mol de cada substância. Mas como é que eu posso calcular esse mol? Que vem a ser a nossa massa molar. A partir da constante de Avogadro, quando eu quero saber quantidade de partículas. Então, o número de Avogadro, quando eu falo com o meu elemento padrão, que é o carbono, presta atenção. Lembra que eu falei que o carbono é a nossa referência, né? Então, 1 mol de carbono tem quantas partículas? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Qual é a massa desse carbono? 12 gramas. Essa massa, de fato, eu olho na tabela periódica. A tabela que me diz que 1 mol de carbono tem 12 gramas, né? A gente pode ver ali na nossa tabela periódica. Observe aqui o que é esse número de Avogadro ou constante de Avogadro. Representando todo o número aqui com todas as suas casas. Imagine que seria muito mais difícil a gente escrever esse número toda hora. Então é por isso que a gente coloca em potência de 10. 6,02 vezes 10 a 23. É o nosso número, né, a nossa constante, que mostra quantas partículas tem em 1 mol. Se eu falo de 1 mol de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu falo de 1 mol de átomos, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Para que serve isso? Por que eu estou aprendendo isso? Só para vocês saberem quanto é 1 mol em termos de partículas, né? Quantas partículas eu estou falando? Se for 1 mol, 6,02. Se forem 2 mols, vai ser o dobro, 12. Né? Se forem 3 mols, vai ser o triplo, 18. São proporcionais. Observem esse slide aí. Essa é a constante de Avogadro, só para nos mostrar a quantidade de partículas que existem em 1 mol. Lembram que eu mostrei aquela figura para a gente tentar entender o que são 6,02 vezes 10 a 23 partículas, né? Quando eu mostrei para o exemplo da água. A gente chega então na nossa mensagem, mas voltando aqui para mim. O que a gente pode ver de tudo que nós falamos? Primeira coisa que a gente tem que se lembrar, né? Das massas. Então, falamos de 3 pontos básicos na aula de hoje. Massa atômica, massa molecular, mol
e massa molar. Na massa atômica, quando a gente se refere a cada átomo individualmente, é só olhar na tabela periódica. O mesmo valor que tem lá para massa, você coloca a unidade U. E nessa unidade U, o que a gente vai ter? Nós vamos ter qual é a massa atômica. Então, se te pergunta qual é a massa atômica do hidrogênio, você vai na tabela periódica, olha a massa e coloca. Só coloca do lado a unidade, que é U. E massa molecular? A molécula normalmente tem mais de um átomo. Então, você vai somar a massa atômica de cada átomo e, ao final, você vai ter a massa molecular. Já, quando nós falamos de mol, né? Um mol, a gente recorre às quantidades do número de Avogadro. Então, observe, no número de Avogadro, nós sabemos que um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Então, ao falar de mol, o que vai acontecer? Nós vamos ter a massa molar. Então, ao invés de nós usarmos U, quando falamos dessas grandezas, nós usamos gramas por mol. Quantos gramas por mol? Então, quando falamos de mol, já usamos a unidade gramas, né? Gramas por mol. É isso aí. Então, é isso. Ao perguntar para você qual é a massa molar da água, nós já sabemos, inclusive, porque calculamos a massa molecular. Nós sabemos que o número da água é 18. Só que se está falando 18 é a massa molar da água, nós usamos, ao invés de U, usamos gramas. Então, qual é a diferença de massa molecular para massa molar? Na massa molecular, a gente usa U. Na massa molar, nós usamos gramas. Gramas por mol, né? Para ficar mais completo. Porque eu estou falando de quantidades muito maiores. Então, massa molar, você usa o mesmo valor que você usou para massa molecular, só que você coloca gramas, já que eu estou falando de um valor muito maior. Aí, o pessoal de Quijing, Luiz Eduardo Magalhães, nos pergunta, é sempre um? Não, vai ser sempre proporcional. Se eu digo 1 mol, é 6,02 vezes 10 a 23, e as quantidades, né, vai depender da substância, para você saber qual é a massa. Já, se eu falar meio mol, vai ser metade, 2 mols, vai ser o dobro. Então, esse valor é só o seu valor base. Mas a partir dele, a depender do que disserem para você, você vai calcular. Então, 1 mol, você sabe que é 6,02 vezes 10 a 23 partículas, ou seja, a quantidade de partículas que tem ali naquela quantidade. E a massa vai depender da substância. 1 mol de água, como eu falei com vocês, tem massa molar de 18 gramas. Agora eu falo gramas. Todo mundo estava colocando U para moléculas. Eu estava falando de uma única molécula. Agora eu estou falando de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, né? Muita molécula. No caso da água, 18 gramas. Então imagine que é uma quantidade muito pequenininha, né? Porque 18 gramas da água é a mesma coisa de 18 mililitros, 18 ml. Então 1 mol de água são 18 gramas. É uma quantidade bem pequena. Então voltando aqui para o slide, o pessoal que pediu para voltar. Prontinho? Prontinho? Então vamos observar alguns exemplos de massa molar. Então, nós já usamos hoje massa molecular, agora vamos para massa molar. Estou falando agora de 1 mol. Vamos lembrar aqui? 1 mol. Para 1 mol, eu sei que eu estou falando de 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Eu comparei, fiz analogia com uma dúzia, né? Uma dúzia é 12. E 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23. Isso aqui é só para lembrar, a gente não vai usar isso aqui agora. Como é que nós vamos usar? Se eu estou falando de massa molar, é a massa de 1 mol. Esse tanto de partícula aqui que eu estou falando. Qual é a diferença de massa molecular? A diferença é que eu vou usar gramas como unidade. Então, preste atenção. Qual é a massa molar da primeira molécula aqui? H2, simbora. H2, o que nós temos? H mais H, né? A fórmula está dizendo H2, tem 2 hidrogênios aí. Eu sei que cada hidrogênio tem massa 1. Só que eu estou falando agora de 1 mol, então é 1 grama mais 1 grama. Logo, a massa molar do H2 são 2 gramas. Igualzinho massa molecular. A diferença é que eu não tenho uma molécula só. Eu tenho 1 mol de moléculas H2. Estão lembrados? 1 mol de moléculas H2 tem massa 2 gramas. 2, masculino, né?
Quando falamos de massa, na ciência, é masculino, 2 gramas. 2 gramas é a grama do jardim. Eu não estou pegando 2 gramas do jardim. 2 gramas é a massa que nós utilizamos na ciência, quando pedimos quantidades. Oxigênio agora, molécula do oxigênio, o gás oxigênio, aqui, O2. Simbora. Oxigênio, O2, eu tenho 2 oxigênios, O mais O. Vambora. Cada oxigênio, qual é a massa do oxigênio? Vamos lembrar? Só olhar na tabela periódica. Aqui na nossa tabela periódica, nós sabemos que o oxigênio tem qual massa? Olhe, massa 16. Então, simbora. Aqui para o nosso oxigênio, eu tenho 2 oxigênios. Cada oxigênio tem massa 16, então são 16 gramas. Mas eu tenho outro, 16 gramas. Logo, a massa molar, ó, massa molar do oxigênio, 32 gramas. Então, aqui eu estou olhando agora massa molar, porque eu estou falando de 1 mol, não estou falando mais de massa molecular. Repare que é o mesmo número. Qual é a diferença? A quantidade, porque eu estou falando de 6,02 vezes 10 a 23. H2O. O que é H2O? H2O nós temos 2 hidrogênios mais 1 oxigênio, certinho? Qual é a massa de cada hidrogênio? 1 grama mais 1 grama mais 16 gramas. Logo, a massa molar da água, 18 gramas. Então, a diferença agora está na unidade, na quantidade. NH3, da mesma maneira, vamos lembrar. NH3, muito bem. Isso que nós temos ali, né? 18 gramas. 32 gramas, exatamente. Agora, NH3, nós já calculamos hoje. NH3 é N mais H mais H mais H. NH3 é a amônia, né? Então, nós já sabemos, é 14 mais 1, mais 1, mais 1. Que é igual a 17 gramas. O que está mudando aqui é só a unidade que nós escrevemos. Vamos para o ácido sulfúrico agora, H2SO4. Então, eu tenho 2 Hs mais o S mais O4, que vai ser igual 2 vezes 1, porque eu tenho 2 hidrogênios, mais 32, mais 4 vezes 16, que é igual 98 gramas. Então, quando nós falamos de massa molar, observaram aí? Eu utilizo gramas. Ficou claro para vocês, então, essa diferença? Os 3 pontos que a gente tinha que falar hoje: massa atômica, massa molecular, mol e massa molar. Massa atômica é a massa de um único átomo, massa molecular de uma única molécula e massa molar é a massa de 1 mol. Então, quando nós falamos ali de 1 mol, o que nós colocamos? Sabemos que é a partir da constante de Avogadro. Eu não estou falando mais de uma única molécula, um único átomo. Estou falando de 6,02 vezes 10 a 23 partículas, que pode ser moléculas, podem ser átomos, né? Então, nós usamos gramas. O pessoal de Macaúbas, Canatiba, resumiu ali para nós, né? Muito bem. Na massa atômica, usa U. Já na massa molar, usa gramas. Excelente, pessoal de Canatiba, que resumiu muito bem ali para nós o que é a diferença, né, de usar massa atômica e massa molecular. Estou falando de uma única unidade. E falar de 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23 unidades, né, partículas, moléculas, átomos, elétrons, o que for. Certinho? Então, isso resume bem a nossa aula. Deixando a mensagem aí para vocês. Força de vontade, né? Então, tudo começa com, eu não vou fazer, é muito difícil. Eu não consigo fazer. Até que você coloque, eu quero fazer. Como é que eu faço? Eu vou tentar fazer, eu consigo fazer, eu vou fazer. Sim, eu fiz. Então, isso é para você, né, que estiver em dúvida de fazer algo importante na sua vida. Vá lá, comece, dê o primeiro passo. Neste momento, nós vamos, cadê aqui? Para a nossa síntese, né? O Sergião vai fazer aqui a síntese para nós.
Assim, da aula de hoje foi o seguinte, vocês começaram a ver grandezas físicas. O que é que são grandezas? Que pode ser medida. Temperatura, massa, certo? Tempo. Mas também, como tem grandezas físicas, também tem grandezas químicas. Onde vocês viram massa atômica, massa molecular, massa molar. Vocês tiveram um pouco de dificuldade em relação a massa molar e massa molecular. Mas é muito simples, com os exercícios que vocês vão estar fazendo posteriormente, vai facilitar o entendimento de vocês. Só lembrando o seguinte, gente, massa atômica, a unidade é U, unidade de massa atômica. Semelhante à massa molecular, continua sendo U, certo? Porém, quando se fala em massa molar, aí já vai usar grama por mol. Cuidado que as unidades, os valores que vocês encontram na tabela periódica são os mesmos, só vai mudar a unidade, certo? Outra questão se o número tiver, como exemplo, na questão que teve durante a aula, 55,8, normalmente aproxima para 56, certo? Tiveram muita dúvida em relação a isso aí, mas é simples, tá bom? Só é aproximar. Então você viu também constante de Avogadro. Essa constante equivale ao quê? 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Isso aí é utilizado, esse valor é utilizado para se calcular o número de moléculas, número de átomos, número de íons, certo, gente? Então, falou de mol, falou de constante de Avogadro, vai sempre estar relacionando com 6,02 vezes 10 a 23. Aí você pode também, vocês viram a relação de unidade de massa atômica com gramas, que é um número muito pequeno da equivalência. É 1,66 vezes 10 a menos 24. Muito pequeno, tá bom? Vocês viram também essa relação. E por fim, vocês viram a fórmula também muito simples de mol, que equivale a massa, que é um mzinho minúsculo, numerador, e no denominador um M maiúsculo, que é a massa molecular. Fazendo essa razão, vocês vão achar o número de mols, ok? Isso, Sérgio. Com certeza, são os 3 pontos que a gente tinha que tratar nessa aula, né? Os 3 pontos básicos de massa, que Sérgio trouxe tão bem aqui para nós. Espero que vocês tenha ficado claro para vocês. Teremos oportunidades nas próximas aulas de tratar novamente. Já peguem a lista de exercícios para treinar. É importante para fixar. Treinem hoje, né? Então, matéria dada hoje, a gente treina hoje, né? Para fixar melhor na mente. Agradeço a participação de vocês, alunas e alunos, né? Sempre fantásticas e fantásticos, participando aqui conosco. Mediadoras e mediadores também, agradeço esse excelente trabalho que vocês têm aqui conosco, né? Sem vocês, o que seríamos? E agradecendo a minha equipe fantástica aqui também, muito obrigada, Francisco, Denilson, Tayane e Márcio, né? Por essa aula maravilhosa. Povo, até a próxima aula, né? Satisfação enorme estar com vocês. Então, até. Tchau, gente.